E aí, tudo bem? Olá, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Eu sou Alexandre Aquino e você está na série Revelando os Mistérios das Profecias de Daniel. Essa é a antepenúltima lição, exatamente. Depois desse estudo, tem mais duas lições para a gente concluir o estudo temático do livro do profeta Daniel. Como você percebeu, você que está acompanhando comigo, nós não estudamos capítulo por capítulo, pelo contrário, do livro do profeta Daniel brotaram os temas que nós estudamos do livro de Daniel à luz de toda a Bíblia. Então termine comigo essa série, compartilhe com seus amigos, vizinhos, parentes, para que eles possam se fortalecer espiritualmente, conhecer melhor a Cristo através dos olhos de Daniel. Então, se inscreva no canal, tá bom? Compartilhe, como já falei, e vamos começar orando para a gente entrar no tema de hoje. Querido Deus, nosso Senhor, queremos agradecer pelo estudo da Bíblia, temos a liberdade para fazer isso nos dias atuais, mas pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a adorar Teu nome, a obedecer Tua palavra, que a gente entenda que a salvação é unicamente pela graça de Cristo Jesus, e queremos, ó Deus, e devemos dividir isso com outras pessoas e contamos com a Tua ajuda. Vem esclarecer a nossa mente para o tema de hoje, em nome de Jesus, amém. Deixa eu projetar aí na tela para você o tema de hoje. Pronto. Revelando os mistérios das profecias de Daniel. 17ª lição, antepenúltima lição, lealdade a Deus. O que o livro de Daniel ensina sobre lealdade a Deus? Primeira pergunta, qual deve ser a atitude de alguém que se entrega a Deus? Quando nós nos entregamos a Deus, essa entrega, ela acompanha que atitude? Daniel capítulo 4, verso 37, a Bíblia diz assim, agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Bom, o capítulo 4, amigos, finalmente o capítulo 4 apresenta a conversão do rei Nabucodonosor. Sabe, aquele rei pagão, coração duro, né? Homem terrível, que destrói cidades, mata pessoas, ameaça, enfim, esse homem que era duro igual uma pedra, agora ele se amolece, ele permite Cristo entrar na vida dele, o Espírito Santo trabalha no coração desse homem, então a gente aprende que todo mundo tem direito à salvação e todo mundo pode se salvar caso queira e permita que Deus trabalhe na alma e no coração dessa pessoa, né? Todos nós, comigo, né? Com qualquer um. Então, no capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3, mostra que Nabucodonosor foi sendo moldado por Deus, até que finalmente no capítulo 4 ele se entrega, né? E qual é a atitude de alguém que se entrega a Deus? Aqui ele diz, eu louvo a Deus, eu exalto e glorifico o Rei do céu, né? E ele justifica, porque as suas obras, as obras de Deus, são verdadeiras, e seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Nós aprendemos 3 coisas aqui. A primeira é que quando nós nos entregamos a Deus, nós devemos louvar e glorificar o nome de Deus. A segunda lição, nós devemos reconhecer quem Deus é. Ele é verdadeiro e os seus caminhos são justos. E, finalmente, Deus também pode humilhar aqueles que andam na soberba. Portanto, nós devemos matar o eu que está dentro de nós, abandonar o egoísmo, a soberba, a arrogância e sermos semelhantes a Jesus. Só que no capítulo 2, Deus já vinha trabalhando no coração de Nabucodonosor há alguns anos, né, durante um certo tempo. E no capítulo 2 aconteceu algo interessante. Lembra o sonho da estátua? Que Daniel vai lá, recebe o sonho na mente dele, né, na cabeça dele, Deus dá o significado e Daniel interpreta, segundo o poder de Deus, glorificando a Deus, o significado da estátua e dá de mãos
beijadas, né, para Nabucodonosor. Olha qual foi a atitude dele, como Nabucodonosor demonstrou a sua lealdade a Deus, ou pelo menos o reconhecimento parcial, porque aqui a gente está no capítulo 2, né? Ele se converte no capítulo 4, mas Deus já vinha trabalhando no coração dele. Lembra que no capítulo 1, ele percebe que Daniel e seus amigos são mais robustos, mais inteligentes e mais sábios do que os sábios da Babilônia? Aqui no capítulo 2, ele também tem uma atitude muito nobre que nós devemos refletir. E no capítulo 3, ele vê Jesus defendendo Sadraque, Mesaque e Abednego do meio do fogo. E no capítulo 4, finalmente, ele se converte, adora a Deus, reconhece que Deus é um Deus verdadeiro, os caminhos são justos e que ele humilha aqueles que andam na soberba. Olha que interessante, Daniel capítulo 2, verso 46, o que Nabucodonosor fez depois que ele ouviu a interpretação do sonho da estátua. Então o rei Nabucodonosor, capítulo 2, verso 46 de Daniel, então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Então nós entendemos aqui que algo interessante acontece no coração desse homem, né? Ele acha o sonho extraordinário, a interpretação também extraordinária, e a atitude natural dele e automática foi se curvar diante ali de Daniel. Pelo menos o texto bíblico dá a entender que ele se curva diante de Daniel e ele apresenta oferta de manjares, né? E suaves perfumes. É como se Daniel estivesse representando naquela hora ali um sacerdote, né? É como se Daniel fosse um sacerdote, como se fosse um representante de Deus, um embaixador de Deus. Pelo aquilo que eu entendo, né? Ele faz isso para o Deus de Daniel, né? É para o Deus de Daniel. E, olha, eu até separei o texto bíblico aqui, olha o verso 47. Daniel capítulo 2, verso 47, não está na tela, mas eu vou ler aqui na Bíblia ao lado, tá? Daí na sequência ele diz assim no verso 47, e diz o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então perceba que embora, dá a entender aqui que ele se ajoelha diante de Daniel e ele está ofertando, adorando, né? Aparentemente é Daniel, mas no verso 47 ele dá toda a honra, toda a glória para Deus, o Deus de Daniel. Ele reconhece o Deus de Daniel como um Deus superior, acima dos deuses, acima dos reis. Então, eu entendo aqui, eu acho que você percebe isso também, que um homem que não tinha estudado a Bíblia ainda, um homem que não era judeu, que não era israelita, era um homem pagão, um homem duro, né? Um homem que era cruel demais, que não tinha conhecimento da verdade, ele faz aquilo que ele sente que deveria fazer, né? Então ele se prostra, ele adora, ele oferece ofertas, ele busca o Deus de Daniel por meio de Daniel. Então, assim a gente percebe, faz sentido quando Cristo diz que nós somos a luz do mundo, né? Nós somos o sal da terra, porque nós somos embaixadores, nós somos o perfume de Cristo, nós somos a carta de Cristo para a humanidade. Então, as pessoas que não conhecem a verdade, as pessoas que não conhecem a palavra, elas vão até Deus, a princípio, por meio de nós, por aquilo que a gente testemunha, por meio daquilo que a gente fala, por meio daquilo que a gente representa aqui na terra. E Nabucodonosor começa aos poucos se render ao nosso Deus, ao Deus de Daniel, oferece ofertas, né? Ele se ajoelha, embora ele vai se converter mesmo no capítulo 4, né? Porque é um processo, ele participa de um processo de conhecer quem é o Deus verdadeiro e de entrega também. Todos nós participamos de um processo, né? Daniel capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e Nabucodonosor se converte no capítulo 4, mas no capítulo 2, verso 46 e no verso 47, não está na tela aí, mas você pode ler na sua Bíblia, ele adora o Deus verdadeiro, ele se rende ao Deus verdadeiro e reconhece que o Deus de Daniel é um Deus acima de qualquer outro Deus, acima de qualquer outro rei, né? Qual a advertência e orientação o profeta nos revela? Malaquias, capítulo 3, do verso 8 até o verso 9, né? Aqui é um outro profeta, o profeta Malaquias, e ele diz o seguinte: roubará o homem a Deus?
Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E a resposta é, nos dízimos e nas ofertas, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Então perceba que quando nós nos encontramos com Cristo, e ele passa a ser o nosso Salvador, ele também se torna o nosso Senhor, né? Cristo é o nosso Salvador, mas também é o nosso Senhor. Então Nabucodonosor, quando reconhece Deus como Deus que revela, que manda em todas as coisas, que tem um controle da história na palma da mão, o que Nabucodonosor faz? Se prostra e oferece ofertas para Daniel, mas oferecendo para Deus por meio de Daniel. E aqui o profeta Malaquias, ele faz uma advertência para nós que amamos a Deus. É possível o homem roubar a Deus? Será que é possível roubar a Deus? O próprio profeta, descrevendo a palavra de Deus, né? Relatando aqui a palavra de Deus, ele diz, todavia, vós me roubais, diz o Senhor, né? E dizeis, em que te roubamos? E ele responde, nos dízimos e nas ofertas. Então, se nós amamos a Deus, se nós amamos a Cristo e reconhecemos Ele como revelador, criador, mantenedor, redentor, Ele requer de nós, Ele espera de nós que nós o adoremos e sejamos leais através dos dízimos e das ofertas. Até o rei pagão, Nabucodonosor, ofereceu, né, ofertas, quanto mais nós que conhecemos um pouco mais a palavra de Deus, né? Então, existe um chamado que Deus nos faz para a fidelidade, devolver aquilo que pertence ao Deus Criador dos céus e da terra, né? E onde que nós devemos levar esse dízimo e essas ofertas? Malaquias capítulo 3, verso 10 diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então entenda, a palavra dízimo significa 10%. É 10% da nossa renda. Então 10% da nossa renda é o que está na Bíblia, né? A palavra dízimo aparece na Bíblia várias vezes, né? Dizem que é por volta até de 45 vezes, você pode até conferir, mas várias vezes a palavra dízimo aparece no Novo e no Velho Testamento. Dízimo é 10% da nossa renda que nós devemos devolver para Deus, né? E aonde? É devolver na casa do Senhor, na casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. O dízimo não é para uma pessoa, mas é para a casa do Senhor. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então Deus, Ele está prometendo que vai derramar bênção sem medida. Nós somos chamados a desafiá-lo, porque eu vou até passar o mouse aqui em cima. O que Ele diz? Para provar, né? Se nós somos fiéis nos dízimos e nas ofertas, entregamos na casa do Senhor para que haja mantimento na casa do Senhor, Ele promete derramar bênção sem medida. A casa do Senhor aqui se refere exatamente ao tabernáculo, o santuário terrestre, exatamente isso, porque a sinagoga, por exemplo, nunca recebeu dízimo. Sinagoga nunca recebeu dízimo. Então, os adoradores de Deus entregavam seus dízimos e as suas ofertas diretamente no templo, porque lá no templo, os sacerdotes, os levitas, eles administravam os bens que pertencem e pertenciam a Deus, né? Então, continuando aqui. Como deve ser aplicado o dízimo pela igreja? Existe o respaldo bíblico, né? Como eu falei no Antigo Testamento, o adorador saía da sua tenda, saía da sua casa, não entregava o dízimo na sinagoga, que era uma casa de culto, o dízimo era levado direto para o centro administrativo, né, da religião judaica, que era justamente o templo onde os sacerdotes e levitas trabalhavam como tesoureiros de Deus, como pregadores da palavra de Deus, administradores dos interesses divinos, né? Então, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13 e versículo 14, o apóstolo Paulo pega toda essa estrutura bíblica do Antigo Testamento e aplica para o Novo Testamento. Versículo 13 de 1 Coríntios diz assim, versículo 13 do capítulo 9. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam?
E quem serve o altar, do altar tira o seu sustento, versículo 14, assim ordenou também o Senhor, aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, Paulo faz uma comparação, né? Uma comparação normativa. Assim como no Antigo Testamento, o adorador saía da sua casa, da sua tenda, né? Ia até o templo, né? Um lugar centralizado, né? No templo, onde estavam os sacerdotes, e ofereciam ali para Deus os dízimos e as ofertas. Paulo diz que aqueles que trabalhavam no templo, tiravam o sustento do próprio altar. Ou seja, Deus determinou que os dízimos deveriam ser utilizados para manter aqueles que pregavam o evangelho desde o Antigo Testamento. Como assim pregar o evangelho? Porque todos aqueles cordeiros que morriam, né, todo aquele trabalho que os sacerdotes faziam, todo aquele ritual do sacerdote, do santuário, era para apontar para Cristo. Então, mesmo que Jesus não tinha vindo ainda aqui na terra, mas estava ali dramatizado por meio da morte do cordeiro. O cordeiro representava Cristo, o altar representava a cruz, o sacerdote representava o ministério sacerdotal de Cristo. Então, o castiçal de lâmpadas representando Jesus como a luz do mundo, os pães sobre a mesa representando Jesus como o pão da vida. Então, tudo apontava para Cristo, né? Tudo apontava para Cristo. Então, precisava de homens capazes, chamados por Deus, para administrar toda essa situação espiritual e de colocar disponível a salvação para todo judeu, todo israelita, mediante o ritual do santuário, aceitando e recebendo ali as ovelhas, as ofertas, os sacrifícios, com derramamento de sangue, podia ter então a remissão de pecados. E os sacerdotes que trabalhavam de tempo integral, eles se alimentavam daquilo que era oferecido no próprio templo. Indo para o Novo Testamento, Paulo diz no versículo 14, assim ordenou, é uma ordem, um mandamento, ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, assim como o sacerdote vivia da ministração do santuário terrestre, né, no Antigo Testamento, aqueles que pregam o evangelho, aqueles que foram chamados por Deus à semelhança dos sacerdotes, eles deveriam viver da pregação do evangelho também. Então, os dízimos e as ofertas, eles têm continuidade no Novo Testamento até nos dias atuais, para manter a pregação do evangelho. Então, Mateus 24, 14, provavelmente Paulo estivesse até pensando nesse texto que o próprio Jesus falou: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. O livro do profeta Daniel apresenta justamente como será o fim, né? Lembra que na estátua é a linha do tempo. O último reino será o reino de Deus, aquela pedra que é arremessada dos pés da estátua. Quando você vai para Daniel 7, você vê aqueles animais, que é uma sucessão de reinos que dominariam o planeta, mas apresenta o reino de Deus sendo estabelecido na terra. Então, a palavra final sempre é de Deus. A vitória é de Deus. E isso será consumado mediante a pregação do evangelho, do reino de Deus por todo o mundo para testemunhar todas as nações. Então virá o fim. Isso é escatológico, isso é profético, isso tem a ver com a mensagem do profeta Daniel. Então os dízimos e as ofertas são utilizados não para a vaidade de alguém, mas única e exclusivamente para manter a pregação do evangelho, com materiais, com bíblias, com ferramentas, com pessoas que trabalham para que a pregação do evangelho consiga alcançar os 4 cantos da terra, norte, sul, leste, oeste, e finalmente virá o fim. Então isso tem respaldo bíblico, Cristo falou a respeito disso, e Paulo falou também em 1 Coríntios capítulo 9, os versos 13 e 14, né? Então, como oferta e de que maneira deve ser aplicada a oferta pela igreja. Então você percebe na Bíblia que a oferta é diferente de dízimo. O dízimo era utilizado no Antigo Testamento para manter o sacerdócio em pleno funcionamento, para disponibilizar a pregação do evangelho e a graça de Cristo através da matança de cordeiros no santuário. O altar tinha que estar funcionando sempre. O altar não poderia parar, porque através do altar de sacrifícios, o pecador podia ter um encontro com a graça de Jesus no Antigo Testamento, com a promessa da vinda do Messias. A oferta, por sua vez,
A oferta, por sua vez, ela tem uma função diferente do dízimo. Enquanto que o dízimo é a nossa obrigação diante de Deus, reconhecendo que Ele é o Criador, então o dízimo é a nossa obrigação diante de Deus e Ele é o Criador, reconhecer que Deus é Criador, a oferta tem um outro papel. Como ofertar e de que maneira deve ser aplicada a oferta pela igreja? Deuteronômio, capítulo 16, verso 17, a Bíblia diz assim: cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Então você percebe que a palavra dízimo, a gente já sabe, é 10%, já está determinado por Deus. Então, dízimo significa 10%, reconhecer Deus como criador e mantenedor de todas as coisas, e era utilizado para manter a pregação do evangelho, tanto no Antigo como no Novo Testamento, através da disponibilização da graça de Cristo por meio da pregação da palavra e o acesso até Cristo Jesus. No Antigo Testamento era o Cordeiro, ministrado ali pelos sacerdotes. No Novo Testamento, os pastores e pregadores do evangelho. Aqui a oferta, quem escolhe o percentual é você. Se você perceber bem, diz, cada um oferecerá na proporção, no percentual em que possa dar. Enquanto que o dízimo, Deus já determinou que é 10%, a oferta, quem escolhe é você. Sou eu que escolhe, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Então, à medida que eu sou abençoado, à medida que você tem seu emprego, que você tem sua renda, né, e você está sendo abençoado, você vai determinar um percentual proporcional segundo as bênçãos que Deus tem te concedido. Mas qual é o sentimento que tem que ter no seu coração e no meu coração nessa hora? 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então a conversa aqui não tem nada a ver com dinheiro, porque na realidade o profeta Ageu, no capítulo 2, diz que a prata, o ouro, o dinheiro pertence a Deus, tudo é de Deus, né? Se ele quiser requerer tudo para ele, não sobra nada para ninguém, mas Deus não pensa assim, ele dá as coisas para você e para mim, emprego, salário, faculdade, renda, bens, né? E benefícios, só que Deus requer um reconhecimento da nossa parte. Então, de 100% que Ele nos dá, a gente devolve 10% de dízimo, que é utilizado na pregação do Evangelho, você pode voltar ao vídeo e ver novamente ali, e nós devemos, desses 90% que vão sobrar, para nós, a gente separa uma oferta proporcional que tem a ver com a nossa gratidão pelas bênçãos recebidas da família, da saúde, do emprego, do conhecimento, né, da paz, da boa noite de sono. Então isso tem que gerar alegria no nosso coração, é gratidão. Então enquanto que o dízimo é uma obrigação que nós temos em reconhecer Deus como Criador e dono de todas as coisas, e é utilizado na pregação do Evangelho, manter a pregação do Evangelho, a oferta, por sua vez, é uma oferta de gratidão, de alegria, em reconhecimento a tudo aquilo que Deus faz para conosco, né? É uma oferta de gratidão. E ela é utilizada na manutenção da igreja, em construir igrejas, manter igrejas, para manter aquilo que nós dedicamos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 6. A oferta, além de representar nossa gratidão, ela aponta para quem? Para quem a oferta aponta? João capítulo 3, verso 16, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós encontramos aqui que a oferta de Deus para a humanidade qual é? Quem foi a oferta de Deus para a humanidade? Foi Jesus. Jesus representa quantos por cento da divindade? Jesus é quantos por cento da divindade? 30%? Não estou ouvindo. 50%? 70%? Jesus é quantos por cento da divindade? É 100%. Jesus é 100% divino. Então Deus não deu 10%, como é o dízimo. Deus não deu, 7%, 12% ou 15% de oferta. Não. Deus não deu nem 50%, Ele deu 100% de oferta, Ele deu 100% do seu Filho, chamado Cristo Jesus, para que você tivesse o seu coração tocado pela graça. Você acha que é por acaso que você está assistindo esse vídeo? Não.
né? Deus está pedindo uma coisa muito pequenininha para nós, que é dizimar e ofertar. Dízimo, reconhecer que Deus é o Criador, é o dono de tudo e é usado na pregação do Evangelho. A oferta também é um percentual que você que vai determinar, segundo a bênção que o Senhor Deus lhe concedeu, e a mim também, né? Para que a gente possa demonstrar nossa gratidão e manter a obra de Deus aqui na terra, mas em contrapartida, Deus deu tudo o que Ele tinha, o que Ele tinha de melhor, Ele deu, que foi Cristo Jesus. Então perceba que na próxima vez que você se olhar no espelho, você não vai estar vendo simplesmente ali a sua imagem, você vai estar vendo ali alguém que é a obsessão de Deus. Deus fez de tudo para salvar você e a mim. Se a gente pegar a salvação e jogar pela janela, se a gente pisotear no sacrifício de Cristo, a culpa não é de Deus, porque Ele revelou Sua palavra, Ele se revela através da natureza, Ele se revelou através do Seu Filho, entregou Cristo para morrer na cruz por você e por mim, para que você tenha direito à salvação. Portanto, quando eu olho para o sacrifício de Jesus, devolver o dízimo, como eu faço, né, há mais de 20 anos, que eu sou dizimista, né? Há mais de 20 anos eu sou ofertante, né? Meu dízimo é 10%, a minha oferta também é 10%, porque a oferta é você que escolhe o percentual, né? Aqui em casa nós até doamos até mais do que 10% de oferta, porque a gente quer ver Jesus voltando logo. Esse recurso é utilizado na adoração a Deus e na pregação do Evangelho, para que o Evangelho se espalhe, porque o sacrifício de Deus pela humanidade foi 100%, não foi um percentual pequenininho, foi o seu filho que morreu na cruz para que tenhamos direito à salvação. Você não deseja tomar uma decisão hoje também, né? Então nós precisamos, antes de entregar o nosso recurso para Deus, antes de entregar dinheiro, que é o dízimo e a oferta, que são estipulados pela própria Bíblia, nós precisamos entregar o nosso coração, entregar a nossa vida, entregar o nosso futuro. Marcos capítulo 16, verso 16, diz assim: quem crê e for batizado será salvo. A salvação é de graça, né? Nós devolvemos o dízimo e as ofertas porque nós já somos salvos em Cristo Jesus, né? Pensa comigo um pouquinho, As doutrinas e os mandamentos Deus deu para Israel antes ou depois que eles saíram do Egito? Viu como você sabe? Deus deu doutrinas e os mandamentos para Israel depois que eles saíram do Egito, depois que eles foram libertos do Egito, depois que eles foram salvos do Egito, depois que Deus os livrou de Faraó e do exército de Faraó. Então perceba que primeiro Deus liberta, primeiro Deus salva, Deus tira os inimigos, né, das nossas costas, e depois que nós somos salvos, Ele entrega então os mandamentos, suas regras, suas orientações, dizimar, ofertar, guardar o sábado, enfim. A salvação sempre foi pela graça. Primeiro somos salvos para depois obedecer. Primeiro Ele é Salvador, depois Ele é o nosso Senhor. Você não compreendeu isso? Entendeu? Se você entendeu isso, tome uma decisão comigo. É fácil. Com oração e com sinceridade, Deus vai abençoar você e a mim também. Quero ser fiel e leal a Deus nos dízimos e nas ofertas. Portanto, amigos, procure uma igreja adventista do sétimo dia, né? Vai lá, fala que você deseja ser fiel, dizimista e ofertante, para que a pregação do evangelho continue, você seja um adorador e quando Cristo voltar, você vai perceber que você contribuiu da melhor maneira como você pôde fazer na pregação do evangelho. Mas melhor de tudo é entregar o nosso coração para Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. A principal oferta que Deus espera é você mesmo. E eu fui batizado dia 12 de dezembro de 93. Eu me entreguei a Jesus. E de lá para cá, eu passei então a ter uma nova vida. O sábado eu guardo não para me salvar, eu guardo o sábado porque já sou salvo em Cristo Jesus. Eu estou dizimando e ofertando há mais de 20 anos porque eu amo o meu Cristo. Eu reconheço Ele como Criador, como Redentor, mantenedor, né, de todas as coisas. E eu quero demonstrar minha gratidão pela minha família, pela saúde, pela boa noite de sono, pela natureza, pela proximidade do retorno dele. E eu espero que você tome a mesma decisão. Deus abençoe você, tá?
Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, entre em contato comigo, né? Tem os comentários ali, vamos estudar mais a palavra de Deus, porque ainda a porta da graça está aberta. Querido Deus, nosso Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos orientou no estudo da sua palavra, né? Fomos estudando Antigo e Novo Testamento para compreender melhor a respeito do dízimo e das ofertas. Queremos ser fiéis a Ti, leais a Cristo Jesus, e muito obrigado porque o Senhor entregou 100% do que o Senhor tinha, Cristo Jesus, para a redenção da humanidade, para nos salvar, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe, até a próxima, até o próximo vídeo.